estou aqui novamente para falar de tributos diferidos. Você já deve ter acompanhado alguns outros vídeos meus falando desse assunto. Nós já falamos e voltamos a enfatizar que você deve reconhecer o tributo diferido obrigatoriamente a partir de 2010, sob o risco de você ter o resultado da sua empresa distorcido. E eu costumo enfatizar, o lucro que você vai distribuir aos sócios é o lucro apurado na DRE, a última linha da DRE que está na sua ECD. Portanto, meu caro, já falamos também que o lucro tributo diferido aplica-se a todas as empresas, independentemente da forma de tributação. Veja bem, Lorivaldo, a minha empresa é uma empresa que é lucro real. Se a sua empresa é uma empresa que é lucro real, observa que você vai ter que separar o seu LALU em duas partes. Você vai ter, por exemplo, as adições chamadas adições permanentes e as adições chamadas adições temporárias. O que seriam então essas diferenças temporárias dedutíveis? Geram ativos fiscais diferidos. E as diferenças temporárias tributáveis? Geram passivo fiscal diferido. Observa que, quando eu falo de adições permanentes, elas morrem ali. Não há geração de tributo diferido, porque elas se encerram naquele momento. Quando eu falo de exclusões permanentes, não há qualquer controle, elas morrem ali, elas são encerradas naquele momento. Mas quando você fala, por exemplo, de uma adição temporária ou de uma exclusão temporária, ela está dentro dessa DRE, No entanto, essa receita ou essa despesa temporária só vai ter impacto tributário no momento futuro. E é exatamente isso que gera o famoso tributo diferido. Um exemplo, me dá um exemplo de uma adição que é uma adição permanente, uma multa de trânsito. Uma multa de trânsito é uma despesa indedutível e será sempre indedutível. Me dá um exemplo de uma receita que é uma exclusão permanente. Uma exclusão permanente, por exemplo, uma receita de dividendos. Receita de dividendos não é tributada, nem agora, nem nunca. Você está me entendendo? É isso daí. Então, veja bem, essas adições e exclusões que são consideradas permanentes morrem na própria DRE e morrem no próprio LALU. No entanto, as diferenças temporárias, quer seja receita, quer seja despesa, elas estão dentro da DRE, mas por uma força de lei, o que diz a lei, ela é uma despesa, mas você não vai deduzir. Nunca não, agora não, mas você vai deduzir no futuro. Ela é uma receita, mas você não deve tributar. Mas um dia você tributa. Quanto? Quando chegar o futuro. Entendeu? Você pode estar se perguntando, mas me dá um exemplo, então, de uma adição que é temporária. Vou te dar uma adição temporária. Por exemplo, uma despesa com uma provisão para contingência. Você tem, por exemplo, na sua empresa, um funcionário que moveu uma ação, você foi no jurídico e percebeu que você vai perder aquela ação. O que você deve fazer, contador? Lançar essa despesa como uma despesa normal da empresa. No entanto, na hora de calcular o seu imposto de renda, ela é dedutível. Mas ela vai ser dedutível. Aonde? Lá no futuro. Observa como isso é lindo. Se a despesa está na DRE desse período, o tributo dessa despesa tem que estar na DRE desse período. Só que ele não é corrente, ele é futuro. Show, né? Show de bola. A mesma coisa as exclusões temporárias. Lorivaldo, me dá um exemplo de uma exclusão temporária. Eu vou te dar. Eu já te dei em outro vídeo um exemplo de uma empresa que é regime de quê? Que ela é regime de caixa. Só que você reconhece a receita quando ela ocorre, independentemente de você ter recebido. Então essa receita é uma exclusão, só que ela é uma exclusão temporária. Lorivaldo, esse exemplo não foi tão bom porque você usou lucro presumido. Não tem problema. Eu te dou uma outra receita.
uma compra vantajosa. Uma compra vantajosa é quando você faz uma compra de investimento. Essa compra vantajosa não é tributada. Ela é uma receita e não é tributada agora. Quando é que ela é tributada? O dia que você realizar o investimento. No entanto, ela é uma receita, aumenta seu lucro e ela vai para onde? Vai para a parte do LALU para você esperar a venda do investimento. E lá, quando ocorrer a venda desse investimento, sim, essa receita é tributável. Nota que ela é uma exclusão temporária e ela está dentro da DRE desse período. Logo, o imposto de renda dessa receita tem que estar dentro da DRE desse período, só que não corrente. Ele é diferido. Então, em tese, veja bem, você tem aqui as adições e exclusões, né, onde essas receitas não geram tributos diferidos, aquelas adições permanentes ou exclusões permanentes, e o que gera o tributo diferido é a adição temporária e a exclusão temporária. Em tese, as adições e exclusões temporárias são controladas na parte B. Em regra, toda conta que está na parte B do LALU gera tributo diferido. Mas há uma exceção. Qual é a exceção? O PAT. Eu te vejo no próximo vídeo.